está procurando uma TV relativamente barata, mas quer sair um pouco daqueles modelos de entrada, deve ter se deparado com dois modelos, a A8000 da Samsung e a Nano 75 da LG. Em teoria, a AU é de uma linha inferior à NanoCell. A resposta da AU seria a UP, mas como as duas marcas lançam tantos modelos, o fim de uma linha se sobrepõe com o começo de outra. E olha, olhando para os preços, as duas TVs mais competitivas entre R$ 2.500 e R$ 3.000 são essas daqui. Pensando nisso, apesar de ambas serem boas, existem algumas diferenças no meio do caminho que podem te levar para uma ou para outra. Vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje para no final você ter segurança na escolha que você fizer. E se você se interessar, vão ter links para as duas lá na descrição e comprando por lá vocês ajudam o canal. Por lá vocês encontram também o nosso comparador Escolha Segura, o plugin e aplicativo Android que não deixa você perder uma promoção. Tá tudo aqui embaixo e bora falar da A8000 versus Nano 75. Para esclarecer melhor aquela questão das linhas, deixa eu explicar tudo mais a fundo. Tanto a LG quanto a Samsung têm linhas de entrada, intermediárias e topo de linha, e topo do topo de linha no caso da LG. As duas primeiras da Samsung são a Crystal UHD, com as letras AU no começo do nome dessa geração, e a QLED, contra a UP da LG e a NanoCell, respectivamente. No papel, então, é a A8000 versus UP 7750 e a Nano 75 contra a Q60. Só que pelo que a gente analisou esse ano, a A8000 não é quase nada pior que a Q60A, e a Nano 75 tem um preço bem mais interessante que a UP 7750. Parece que o mercado concordou com isso e o preço dela está muito parecido. Tem suas subidas e descidas, mas geralmente é menos de R$ 200, a menos que uma esteja numa baita promoção. Dito isso, começando o nosso comparativo propriamente dito, por fora você não acha que é a A8000 que é a inferior. Para 2021, a Samsung apostou bastante no corpo das suas TVs, inclusive de entrada, deixando ela super fina com uma cara bem premium. Sua espessura é realmente mínima, menos de 1 polegada na maior parte do corpo, enquanto que a Nano 75 não mudou quase nada do que a gente já tinha visto lá no ano passado. Seu design não é super grosso, mas é mais comum, ou melhor, mais dentro do esperado pelo seu preço. Além disso, a solução para os cabos das duas é bem parecido, nos dois casos sem nada que te ajude tanto assim a escondê-los. Nos dois você tem espaço para 3 HDMIs, que a gente sempre considera o ideal, já que dá para deixar lá o decodificador de TV a cabo, um console e um espaço livre para o notebook ou Chromecast, ou o que você quiser. Tem também 2 entradas USB para alimentar alguma coisa ou para assistir filme direto do pendrive, e por fim, a entrada clássica para cabos de antena. Na verdade, tem uma diferença aqui que é a ausência da entrada do composto na Nano 75. Hoje em dia, a gente já quase não usa ela para muita coisa, mas não dá para dizer também que a necessidade dela é totalmente zero. Mas lá fora começou essa tendência de finalmente remover o AV, e isso na LG e na Samsung. Para agora, a A8000 brasileira vem com ele, então se você quiser jogar um console antigo, tem que ir com ela, mas saiba que os dias do AV estão bem contados. E de resto não tem muita coisa. A borda frontal da tela é um tequinho menor na Samsung, mas é coisa mínima. E tem também os pezinhos, que são ambos paralelos, mas a Samsung criou um esquema para prendê-los que é bem legal e prático, principalmente para gente que monta e desmonta a TV toda hora. Mas nada disso é um fator de compra, então vamos para o controle, que apesar de ter importância pequena, tem gente com uma opinião bem forte sobre eles. No caso, a LG atualizou seu controle comparado com o ano passado, e agora ele está um pouquinho mais gordinho, porém menor e mais arredondado. Ainda é cheio de botões com os numerais que você pode configurar como atalho para algum aplicativo, além dos próprios botões diretos para streamings específicos. É uma aparência mais poluída, e eu sei que tem gente que não gosta. Por outro lado, é mais rápido ir de um aplicativo para o outro com ele, independente se ele tem ou não um botão específico. E outro detalhe que eu gosto é que ir para as configurações é mais rápido na LG, pois a Samsung foi totalmente na contramão e entrega um controle bem minimalista. Basicamente, ele perde os números, perde os botões em excesso e traz apenas os ponteiros, o microfone para o assistente de voz e os botões patrocinados. Sempre sinto que um botão com a engrenagem faz falta, já que o sistema não ajuda muito. Você tem que apertar a casinha e meia hora para a esquerda até finalmente achar as configurações. Mas já que eu entrei no assunto sistema,
Ele na verdade não é ruim. O Tizen é um dos melhores que, para mim, só é ultrapassado pelo WebOS da LG. Minha opinião aqui é totalmente baseada na facilidade de navegar pelos menus, que inclusive foi atualizado agora na nova versão da WebOS. A aparência está mais limpa e os menus estão mais organizados, pois o WebOS sempre foi completo, mas às vezes era difícil encontrar o que você queria. A Samsung com Tizen também aposta no visual super clean, mas algumas coisas são mais chatas de encontrar, sem olhar um guia de internet pelo menos. E outras exigem mais cliques do que deveria, voltando lá para o problema da falta de um botão para as configurações. Outro ponto para a LG é o modo gaming, que está disponível em todos os modelos desse ano. E olha, eu não estou falando daquele modo de jogos que você encontra lá no modo de imagem, que é basicamente para diminuir o delay da resposta da imagem. Não, esse aqui é um overlay que inclusive a Samsung tem parecido, com até um pouco mais de opção, mas só nas TVs mais caras da marca. Como faltam para as duas TVs algumas opções mais interessantes nesse campo, como alta frequência de painel, sincronizador e etc., o Game Optimizer, que é o nome do modo lá no sistema da LG, só serve mesmo para configurar algumas opções de imagem, e sim, para ligar o modo de baixo delay. Mas ainda assim é legal ter por aqui. Se a Samsung tivesse ampliado o modo dela para todas as TVs, a AU poderia, por exemplo, mudar a proporção da tela, que eu acho super legal para quem joga pela TV. Mas do jeito que tá, é ponto para LG. O único lugar onde a Samsung fica na frente é na página inicial. Isso era melhor no WebOS até a versão 5, mas agora na 6 ele ficou mega poluído, cheio de marketing, com opção demais, que para resumir não precisava, gente, não precisava. Antes era só uma barrinha fininha, só com os aplicativos e já estava ótimo, mas não tem como voltar atrás agora e a Samsung é quem traz a barrinha mais limpa. Em outros pontos, como velocidade ou disponibilidade de aplicativo, eles empatam, trazendo algo igual ou muito parecido. No caso dos aplicativos, tem um ou outro que só aparece em um, mas dos principais não falta nada. Inclusive, os mais recentes, como Disney+, HBO Max e agora até o Apple TV, estão presentes nos dois e chegaram aqui na mesma hora. Então é seguro assumir que você sempre estará bem servido nesse campo. Ainda assim, só para citar, por enquanto, se você assiste Twitch TV, só a LG oferece esse aplicativo. Pode ter algum também que só a Samsung oferece, e se você sabe, me conta aqui nos comentários. Mas dentre os que eu uso, é só o Twitch que tem diferença. E para fechar esse comparativo, vamos falar de dois aspectos muito importantes: imagem e som. Geralmente eu falo bem mais cedo desses assuntos, mas eu só deixei eles para agora por um simples motivo. Apesar de ter diferença, nenhum dos dois se sobressai demais perante o outro, mas vamos por partes. Geralmente, uma diferença grande entre a LG e a Samsung é o tipo de painel, onde a LG traz o painel IPS e a Samsung o VA. A diferença entre eles, para resumir, é referente ao ângulo de visão e contraste. Imagina como se fosse uma gangorra, onde quanto maior para um lado, menor para o outro. No caso, o IPS tem melhores ângulos de visão e a TV VA, melhor contraste e um tequinho mais de cor. Só que tem duas questões aqui. Primeiro, que a NanoCell tem o painel atualizado com as nanopartículas, que aumentam bastante as cores da TV, tornando elas mais puras e vibrantes, enquanto que a AU traz o LCD padrão. Além disso, a Nano 75 de 50 polegadas, que é a mais procurada, tem o mesmo painel VA que a 8000 de 50 polegadas. Geralmente, LG é assim: par é VA, ímpar é IPS, então a diferença entre elas é menor ainda nesse tamanho. O único motivo para a LG não se sair melhor de forma absoluta nessa comparação é porque o contraste, mesmo no modelo VA, é um pouco mais baixo e você percebe que faltam pretos mais profundos nela. Isso pode ser um problema principalmente em salas escuras, onde pode ter até um pouquinho de vazamento de luz pelos cantos. Aliás, faltam pretos profundos nas duas TVs, pois elas ainda são LCD. Para salas escuras mesmo, a nossa recomendação é subir para uma TV mais cara, como uma Q70A. No entanto, para a comparação de hoje, a AU que leva a melhor. O brilho, que é outra característica onde TVs mais avançadas costumam levar a melhor, também não é nada sensacional na Nano 75. Então a gente vê que a LG, para manter o preço bem competitivo, teve que dar uma maneirada na qualidade do painel, o que acaba deixando a Nano 75 próxima demais da 8000, que deveria ser inferior. E quanto ao som, em questão de potência do alto-falante, empate de novo. Ambas trazem dois canais de 10 watts RMS cada, capaz de reproduzir bem as frequências baixas e médias, mas as graves são bem mais ou menos. Tiveram algumas atualizações no software, onde agora, finalmente, você pode usar o som de uma caixa auxiliar, de uma caixa Bluetooth, por exemplo,
em conjunto com o som da TV. Assim eles se somam e melhoram a qualidade do áudio. É uma novidade para as duas marcas que tem bastante potencial, mas não deixa nenhuma à frente da outra. Acho que deu para entender então que de tudo que as duas trazem, apesar do painel mais atualizado da Nano 75, a questão de imagem é a mais chata. Tem algumas diferenças, mas muito pouco para influenciar a compra. Sendo assim, a Nano 75 e a 8000, apesar de soarem muito diferentes, estão muito mais próximas do que a gente imaginava. Caso você esteja em dúvida entre as duas, vale a pena dar uma olhada na imagem de cada uma, seja nos nossos vídeos, em outros canais ou ao vivo, para ter certeza que nenhum detalhe te atrai para um modelo específico. Mas, se isso não resolver a sua dúvida, a nossa recomendação geral é optar pela mais barata, mas se o preço estiver muito próximo, coisa de R$50 mais ou menos, vai com a LG, pois ela é mais colorida, desde que os pretos, mais ou menos, não sejam um problema para sua sala. Se for, vai com a 8000, que não tem erro. Mas agora eu quero saber de vocês, especificamente de vocês que já têm um dos modelos. Tem alguma coisa nela que tá te incomodando? Nos conte aqui nos comentários para ajudar o pessoal. E agora, para todo mundo, não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever caso sejam novos por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!